Olá, meu nome é Camila Cardoso Barros e eu sou mestranda em Letras na linha de estudos do texto e do discurso pelo programa de pós-graduação em Letras aqui da UFV. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor doutor Rony Peterson Gomes do Vale e se intitula Meus Malvados Favoritos na Pandemia, Humor e Representações Sociais em Charges na Gestão da Saúde. Bom, é importante a gente frisar que esse trabalho ele deriva de uma pesquisa em desenvolvimento que é o nosso mestrado. Bom, o contexto específico para a gente seria a pandemia de Covid-19, mais especificamente na conjuntura brasileira. Por quê? Devido ao fato que desde o início, em março de 2020, quando os primeiros casos e primeiras mortes chegaram aqui em nosso país, foi verificada uma incompatibilidade, né, entre as ações que o governo tomava de enfrentamento e o que era proposto pela Organização Mundial da Saúde. Nesse contexto, nós tivemos um número expressivo de vítimas, e atualmente o Brasil carrega aproximadamente 690 mil mortes. A partir da crise sanitária, nós tivemos desencadeadas outras crises, né, perpassando o educacional, o econômico e, aqui no foco do nosso trabalho, o político. Então, por isso, interessa-nos especificamente o Ministério da Saúde, como maior órgão, né, de maior autoridade aí na gestão da saúde e, consequentemente, a dança das cadeiras dos ministros, na medida em que, durante o período pandêmico, o nosso recorte temporal, esse ministério foi alterado 4 vezes, o comando. Bom, então, como já comentamos, o recorte temporal passa de março de 2020 até fevereiro de 2022, e o objetivo geral da nossa pesquisa, como um todo, seria analisar de forma discursiva aí quais estratégias foram mobilizadas nas charges, o gênero que a gente analisa, para a representação do ministro aí durante a pandemia. Então, inicialmente, a gente tinha o objetivo também de focalizar, né, na relação entre os ministros, o presidente Jair Bolsonaro, como ocupando o cargo de maior autoridade, e também nos bolsominions, né, tido como os apoiadores do presidente. O nosso corpus é composto por 30 charges publicadas de forma online, nesse período delimitado, e fazem referência a cada gestão. Aqui a gente tem um quadro resumo que demonstra, né, os 4 ministros, começando com Mandetta, depois Taixe, o Pazuello e finalizando com Queiroga, que até o momento permanece no poder, a respectiva formação e o período de atuação na gestão. Bom, o nosso referencial teórico, ele é baseado primordialmente na teoria semiolinguística de Patrick Chaudhuri, que considera o discurso na sua dimensão psicossociolinguageira. Isto é, a gente relaciona tanto o linguístico quanto também o histórico, social, e por isso, nesse caso, o contexto é muito importante. Como referenciais aí basilares, a gente tem a questão do contrato de comunicação, ou seja, cada ato de linguagem, ele vai demandar determinadas especificidades, né? Questões particulares àquela produção. Também, como nosso foco é no Ministério da Saúde e os ministros, nós temos a relação do discurso político, né? Considerando a presença da instância política e da instância cidadã e a relação estabelecida entre ambas, e o discurso midiático, ao considerarmos que a charge ela está presente, né, no domínio aí das mídias, e é importante a gente complementar aqui que a mídia, ela se apresenta numa constante contradição, buscando o equilíbrio entre as visadas de informação e as visadas de captação. Então, ao mesmo tempo que ela busca informar, ela também tem que seduzir, né, os consumidores dessa informação. Para a gente pensar no gênero charge, a gente trabalha com uma perspectiva situacional, também ancorada em Chaudhuri, ao considerarmos que o gênero ele tem características que são compartilhadas, como a multimodalidade, né, ao mesclar elementos verbais e não verbais, a presença do sarcasmo, a presença da ironia, estando sempre relacionado aí, né, a um determinado episódio, no caso aqui político, então se circunscrevendo esse contexto, mas também entendendo que aqui a charge, ela vai estar ainda mais delimitada, né, relacionando aí com o período de atuação dos ministros. Por isso, essa perspectiva situacional. Como já citado, através do humor e do sarcasmo, a gente tem a manifestação do humor nesse gênero, e além de tratarmos, né, com a questão das imagens, nós vamos aí precisar de um referencial com Jolie, né, considerando as imagens e os potenciais discursivos dela. Bom, o título da pesquisa, até o momento, seria Os Meus Malvados Favoritos, em uma relação ao filme Meu Malvado Favorito, em que a gente tem o personagem principal, o Gru, que comanda, né, os seus servos, que no caso são os Minions, as criaturas amarelas. O termo Bolsominion, ele foi combinado aí, né, a partir das eleições de 2018, em que os eleitores do presidente Bolsonaro identificavam-se pela cor verde e amarela em uma referência aí à bandeira. Então, a gente relaciona
esse título, né, e essa interdiscursividade aí com o filme em relação ao que foi acontecendo nesse comando político brasileiro. Bom, como já comentamos, a charge, ela é considerada como um gênero de extrema complexidade, né? Então, por isso que a nossa análise, ela vai perpassar 3 momentos diferentes, todos ancorados na teoria semiolinguística. Então, nós começamos aí compreendendo a mise-en-scène, ou seja, qual é a encenação aí desse ato de linguagem na charge. Com o primeiro quadro de Charrodot, em que a gente tem 2 sujeitos, o eu, quem produz, e o tu, quem recebe, que se desdobram em 4. Então, nós teríamos o sujeito comunicante e o tu interpretante no circuito externo, e no circuito interno nós temos o sujeito enunciador e o sujeito destinatário, ou seja, aquele a quem o público-alvo daquele ato de linguagem. Todavia, a gente vai percebendo ao longo das análises, né, que aquele quadro já não era suficiente, porque além daqueles envolvidos na produção e na recepção da charge, nós também tínhamos os personagens do interior. Então, por isso, a gente recorre à adaptação por Mello, 2004, em que nesse circuito interno, né, na instância de papel, nós teríamos aí as ramificações, né, a partir dos sujeitos enunciadores, né, e os sujeitos aí também receptores dessa informação. Como o gênero charge trabalha com a presença do humor, do sarcasmo e da ironia, nós também temos que recorrer à mise-en-scène humorística, ao considerarmos, né, que durante o desenvolvimento das charges, a gente tem a presença do ato de comunicação humorístico, né, ou seja, um locutor que vai se destinar a alguém desenvolvendo, né, o seu humor sob um alvo. Nesse caso, quando a gente tem a junção aí, né, do destinatário que pode ser cúmplice, ou seja, compactuar com esse ato de comunicação humorístico, ou vítima, quando ele sofre, a gente percebe a junção, né, entre alvo e destinatário, porque eles estão sofrendo, de fato, aí o ato humorístico. Como exemplo, nós trazemos essa charge aqui, publicada em 2021, com a representação, né, de 2 ministros, o ministro do lado esquerdo, Queiroga, e do lado direito, o Pazuello, com a figura central do presidente Bolsonaro, e na parte inferior, a presença da morte representada. Então, se a gente for pensar no primeiro quadro, a gente teria o sujeito comunicante como sendo Nando Mota, quem assina a charge de fato, e o sujeito enunciador, a identidade de chargista, que é assumida por ele, né? O tu destinatário seria o público-alvo do chargista, ou seja, que compactua com os mesmos ideais, com as críticas divulgadas, e o tu interpretante, qualquer pessoa com acesso à charge. Todavia, como a gente já comentou, essa primeira análise, ela se faz na camada mais exterior, mais superficial. Então, é preciso a gente entender como os personagens atuam de fato. Então, quem assume a locução desse ato de linguagem seria a morte em si, porque ela se refere, né, ao atual ministro Queiroga, esse não tomou posse, também faz referência aí ao Pazuello, porque esse ainda não saiu, e eu continuo aqui. Ou seja, ela assume de fato a enunciação, se relacionando, né, tendo aí como interlocutores os personagens representados, mas principalmente o leitor, ou seja, aquele que consome a charge de fato. Porque a gente pode perceber que não há interlocução direta entre a morte e os 3 personagens aí no quadrinho superior. Bom, então quando a gente percebe essa manifestação, né, da morte como enunciadora, nós teríamos a presença de um ato de comunicação humorístico. Por quê? Porque ela vai incorporar isso como estratégia, né, no desenvolvimento do seu discurso. Então, nesse caso, ela se destinaria, né, o alvo, que seria a junção do destinatário e da vítima, como Queiroga e Pazuello, porque são os 2 que estão sendo manipulados aí diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí é possível a gente perceber isso pela junção, né, dos elementos linguísticos e dos elementos imagéticos, além da compreensão do contexto. Então, de maneira geral, a gente considera que o cenário político, ele propicia várias informações aí, que o gênero charge, né, ele tem essa questão da interdiscursividade, ou seja, há o engendramento do político pelo midiático, e que os 3 momentos de análise, eles se mostram como complementares, na medida em que a gente precisa perpassar todos para entender de fato, né, como as representações aí sociais dos ministros são realizadas. Bom, aqui estão as nossas referências bibliográficas, e muito obrigada pela atenção.